Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, com uma convidada, a gente procura analisar, mergulhar numa temática, numa notícia do dia. E hoje eu converso com o Procurador Regional da República, o Biratã Caseta, que também é presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, sobre a sucessão de Augusto Aras, que deixa o cargo no final de setembro. Doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL ou Em Detalhes. Eu que agradeço o convite, Gabriela, e a oportunidade de conversarmos. Doutor, vamos lá, né? A gente tem um cenário agora que é o seguinte: o presidente Lula ainda está buscando nomes para o comando do Ministério Público Federal. A gente está em setembro nesse momento, então o tempo está bastante apertado. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, mais sobre os nomes mais cotados, mas eu quero partir da seguinte pergunta para começo de conversa. Como, depois de ser considerado o engavetador geral da República, do governo Bolsonaro, ainda permanece tão forte a possibilidade da permanência de Augusto Aras no cargo, dele ser reconduzido ao cargo? Gabriela, eu acho que isso faz parte de um contexto de visões sobre qual é o papel do Procurador-Geral da República, qual é o papel do Ministério Público Federal, do Ministério Público como um todo. Não há dúvida de que, nos últimos anos, especialmente com o aumento do protagonismo criminal do Supremo, no aspecto da sua competência originária, o Procurador-Geral da República passou a ser alçado a um campo importante, né? Foi assim nas ações do Mensalão, foi assim na própria questão do Lava Jato. Isso deu ao papel criminal do Procurador-Geral da República uma ênfase que não era se via antes. Antes se tinha o Procurador-Geral da República mais voltado às questões do Supremo. E é claro que é da essência do Ministério Público um incômodo, porque o nosso papel é o de propor ações penais, é o de demonstrar indícios de que determinadas atitudes foram incorretas e de levar isso ao judiciário. Então, não é o papel de quem abraça o chefe de Estado e diz, olha, estou aqui ao seu lado para o que der e vier. Não é essa a função. A independência e a autonomia do Ministério Público leva a esse incômodo. Quando nós saímos de um momento de especial conflito, como foi a Lava Jato, e você entra num outro lado do momento em que o Procurador-Geral tem um amplo diálogo com o Congresso Nacional, conversa, faz um discurso interno e externamente de que não há mais como criminalizar a política, que vai desmontar todas as estruturas de investigação, dizendo que houve abusos, mas também não aponta abusos. Tudo isso entra num contexto de que, olha, é muito confortável ter este discurso. Então é natural que isso ocorra. E veja, eu não estou dizendo que o Procurador-Geral da República tem que ser um litigante em qualquer situação. Pelo contrário, ele tem sim que ter uma autocontenção, ele tem sim que olhar com cuidado o que é que deve ser judicializado, o que não deve, o que deve ser arquivado, o que não deve, o que efetivamente merece ser investigado, o que não deve, para também não entrar no campo especialmente no campo das redes sociais e dessa pressão para que tudo se transforme em manchete. Então, é natural que o perfil do Procurador-Geral da República seja redesenhado. E o que se espera é que o Procurador-Geral da República, seja ele quem for, recupere a imagem essencial do Ministério Público: autonomia e independência. O Ministério Público não é de direita, de esquerda, o Ministério Público não é de oposição, nem de situação. O Ministério Público é uma entidade do Estado, uma instituição do Estado, que tem que defender a sua sociedade de todos os desvios de conduta que eventualmente se identificarem e forem investigados e apurados. Mas acho que vale a pena a gente contextualizar também, né, em que contexto surgiu o Procurador-Geral Augusto Aras, porque ele não veio a partir de uma indicação de lista tríplice também, e foi muito alçado a esse posto também por costuras políticas, né? Sim, esse debate da lista tríplice é importante, porque, primeiro, nós assumimos que a Constituição não prevê expressamente isso. Então, não há uma ilegalidade ao se escolher alguém que não compôs da lista tríplice. Mas o inovador em relação ao atual Procurador-Geral da República é que ele não apenas não veio da lista, como ele fez uma campanha expressamente contra a lista, dizendo de fraudes que teriam ocorrido nas apurações, o que não é verdadeiro. Nós sempre tivemos muito cuidado que as eleições fossem o mais próximas possível daquele ambiente de controle.
os sistemas que eram utilizados para a eleição eram os sistemas do próprio Ministério Público Federal. Então ele fez, não apenas veio de fora da lista, ele foi um anti-lista. Chegou a chamar a lista, de uma expressão muito peculiar, de anarco-sindicalista. Então, assim, neste contexto de que, olha, eu estou aqui para ser um outsider, eu já me lanço dizendo que eu sou contra tudo isso que está aí, ele abre espaço para uma leitura externa de, olha, se é outsider é porque você está voltado de costas para a sua instituição e está se abrindo para um outro diálogo, um diálogo não necessariamente republicano. Se ele fez, se ele não fez, mas assim, esta é a imagem e o discurso que foi feito. Depois que você inicia com esse discurso, enfim, você não tem mais um retorno. No momento atual, nós temos vários nomes que são cogitados fora da lista, mas nenhum deles faz um discurso de que, olha, a lista é um desastre, a lista é desnecessária, a lista é antidemocrática. Não, nenhum deles tem esse papel. Falar, eu não concorri, acho que a lista não é obrigatória e que, portanto, é lícito indicar. E concorro, mas não entro num conflito com a instituição, o que é diferente. Pode parecer um jogo de palavras, Gabriela, mas não é. Não é porque é postura. Eu, membro do Ministério Público, aceito que não é obrigatório, não me posiciono contra aquilo que é uma manifestação legítima da classe, mas aceito que, se procurado, se indicado, eu ocuparei aquela cadeira com autonomia e com independência. Eu quero também lembrar que, por exemplo, o empresário Meia Nigre foi um dos padrinhos de Augusto Aras. Também um dos motivos de eu ressaltar essa questão política é que a gente tem hoje aliados do próprio presidente Lula e do PT também, né, como, por exemplo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, que apoiam, né, o senador Jacques Wagner, que apoia a permanência de Augusto Aras na PGR e também no ministro da Casa Civil, Rui Costa. Isso me chama bastante atenção, porque ele tem também apoio de parlamentares do Centrão, por exemplo, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, que são presidentes da Câmara e do Senado, mas esses nomes da base do governo, depois de tudo que aconteceu e todo esse histórico, me espanta bastante. Eu queria entender o que explica esse apoio de nomes ligados ao PT, doutor, na sua opinião. Acho que é uma noção pragmática, Gabriela. E aí, quando eu falo pragmática, eu não estou elogiando nem criticando. Estou dizendo, são pessoas que olham o perfil de atuação, dizem, olha, esse é o perfil de atuação que nós preferimos que haja numa pessoa que está sentado à cadeira do Procurador-Geral da República. Então, é ser absolutamente pragmático. No caso dos políticos da Bahia, eles há um adicional, eles conhecem o Procurador-Geral Augusto Aras há muitos anos. Aras, por ser anterior a 88, advogou, parou de advogar quando assumiu a Procuradoria-Geral, mas é um advogado conhecido na Bahia, atuou muito na questão eleitoral, então é uma pessoa conhecida, além de tudo. Mas são processos, são leituras, e eu acho que isso é importante, essa discussão. Sim. Então é uma pessoa conhecida. Assim, e é importante que a gente tenha essa discussão muito claramente, Gabriela, assim, para que a sociedade se manifeste. Quando nós fazemos a defesa da lista tríplice, às vezes parece uma coisa meio fetiche, né? Uma coisa meio assim, um corporativismo. Não. Eu acho que o ponto central da lista, além dela replicar o que ocorre em todos os outros ministérios públicos no Brasil, para mim, o mais importante dela é a transparência. E você ter clareza de que quem são os candidatos. As pessoas se indicam, se apresentam como candidatos, colocam a sua história à mostra, não apenas dos membros do Ministério Público, mas da imprensa, de toda a sociedade, e você é capaz de olhar, não, essa pessoa tem um perfil de atuação criminal assim, esse aqui tem um perfil de atuação de direitos humanos, esse tem um perfil, já ocupou tais cargos, já atuou em tais casos importantes. Isso permite a todos nós conhecer. O processo atual, que não prevê a lista, ele é um processo opaco. E a opacidade faz mal na democracia, porque você, por mais que a pessoa seja absolutamente honesta, por mais que ela não assuma nenhum tipo de compromisso, fica sempre aquela suspeição, qual foi o acordo que foi feito, por que é que ele foi escolhido e não o outro. Então, assim, o processo, a democracia é também processo, é o que você transparece, é o que você mostra. Então, a transparência da lista tríplice, ela é um benefício para a sociedade. Eu escolhi um nome, ele não foi o melhor nome, ele atuou assim, assado.
Os erros são naturais, mas você tem uma história, e essa história é exposta e as pessoas escolhem. Quando você não tem, você fica um pouco nesse jogo de aparências. E aí, nas aparências, as especulações surgem de toda a ordem. E às vezes a pessoa nem é, de fato, culpada por aquilo que lhe é imputado. Mas, assim, como tudo foi feito na opacidade cabe a fofoca, cabe a especulação, cabe tudo que nós sabemos. Bom, falando sobre lista tríplice, né, depois da atuação de Augusto Aras, acho que a visão do presidente Lula queria entender um pouco a respeito disso, né? Faria sentido Lula voltar com essa tradição de escolher o nome do novo procurador-geral a partir desta lista tríplice, né? Porque abriu um precedente, né, doutor? Veja, nós tivemos no governo Fernando Henrique 4 indicações de uma mesma pessoa sem lista tríplice, que foi o Procurador-Geral da República e Geraldo Bilheiro. O presidente Lula, no seu primeiro mandato, ele foi seguindo as indicações da lista. Ele recebia 3 nomes, ele, a partir daqueles 3 nomes, indicava, e ele, inclusive, fez algo que nunca foi objeto propriamente de um pleito da NPR, que era indicar o mais votado. Mas ele sempre teve, nas vezes em que escolheu, assim como a presidente Dilma, assim como o presidente Temer, teve 3 nomes à mão para poder escolher, né? O presidente Bolsonaro retomou o passado e isso abriu uma fissura, na menor dúvida, porque, enfim, ficou claro que por não ser uma obrigação constitucional, não está previsto na lei, não havia ilegalidade e a nomeação seria seguida e a partir disso você entra num conceito de qual é a vantagem de seguir a lista ou não, se eu posso escolher quem eu bem quiser, né? Para nós, há uma questão maior aí, que é, bom, nós precisamos sair, isso é importante para nós, Gabriela, assim, nós estamos desde 2013, ou até um pouco antes, nesse processo de polarização crescente, em que, por vezes, nós perdemos a clareza dos papéis, a clareza das objetividades. Nós não podemos colocar o Ministério Público todo num único processo, num único grupo de pessoas. O Ministério Público é muito maior do que isso, com acertos e com erros em todas as suas atuações. Então, não me parece razoável que um caso, por mais importante que ele seja, como foi a questão da investigação da Lava Jato, com seus erros, com seus acertos, com a leitura que nós quisermos fazer, desde que ela seja feita dentro de um processo de objetividade, colocar nisso, olha, não vou mais seguir a lista porque aconteceu de um grupo de procuradores, assim, assado. Eu entendo o sentimento humano, eu entendo o que os defensores dessa tese veiculam, mas eu procuro sempre ter um passo atrás, até nas minhas decisões, que é, bom, vamos ser objetivos. O quanto eu devo deixar que esse meu sentimento domine algo que é institucional, é republicano, é dentro de um contexto maior. Então, embora eu entenda, me parece que numa discussão sóbria, nós temos que entrar numa outra visão, que é assim, qual é o melhor modelo e qual é a melhor forma de trabalharmos com esses temas. E fato é que é um risco também escolher um nome de fora da lista tríplice, né, doutor? Porque abre, como eu disse, abrir um precedente com Augusto Aras, mas pode abrir caminho para um novo engavetador-geral da República, que, não sendo Augusto Aras, pode ser um outro nome, mas isso pode acontecer também. Aí eu queria entrar em 2 nomes que têm sido cotados como muito fortes para a PGR, que são os subprocuradores Paulo Gonet, que tem o apoio dos ministros Gilmar Mendes e também Alexandre de Moraes, e também o Antônio Carlos Bigonha, que é apoiado por uma parte, uma ala do Partido dos Trabalhadores. O senhor pode ajudar a trazer um pouco o perfil desses dois? E também são 2 nomes que não estão na lista que foi elaborada, né? Os membros do MPF que foram eleitos pela lista tríplice para a PGR. Gabriela, sempre que eu comento sobre os dois, eu ponho uma advertência inicial. Estamos trabalhando com os nomes que as especulações nos trazem. Não sei nem se eles são efetivamente os grandes candidatos, mas vamos lá. São 2 pessoas de perfis, de alguma forma, muito distintas entre si. Tá? Primeiro, são pessoas respeitadas, integram o Ministério Público há muitos anos. Paulo Gustavo Gonet Branco, salvo engano, ali deve ser de 1990, não vou cravar porque eu não estou com os dados, mas está há mais de 30 anos no Ministério Público, tem uma carreira acadêmica consolidada,
é conhecido como um dos grandes constitucionalistas brasileiros, fez toda a sua carreira no Ministério Público Federal, aqui em Brasília, corrigindo, ele deve ser anterior a 88, porque ele ainda pode advogar, né, tem a permissão teórica. É um acadêmico, uma pessoa de ótimo trato, tem uma história no Ministério Público e, de fato, foi sócio do ministro Gilmar Mendes no IDP, na fundação do IDP, e tem toda uma história, é reconhecido como tal, e tem tido uma atuação bastante independente, autônoma, no seu último cargo, né, mais aparente, que é o de vice-procurador-geral eleitoral. Então, é uma pessoa de conhecimento jurídico, sem dúvida nenhuma, reconhecido, de história na carreira e que fez o seu perfil aqui. Ele tem um perfil mais conservador, ele tem um viés mais conservador, tanto do ponto de vista religioso, quanto nas suas ideias, mas é um colega que certamente está aí à disposição. Antônio Carlos Bigonha tem, de certa forma, uma coincidência com o Gonê, é um pouco mais novo que o Gonê, também fez a sua carreira toda aqui no Distrito Federal, ocupou a cadeira que hoje eu ocupo de presidente da MPR, ali entre 2007 e 2011, foram 2 mandatos, atuou na primeira região, como nós chamamos, que é aqui essa área que envolve Brasília, foi coordenador da 6ª Câmara num determinado período, a 6ª Câmara cuida de questões indígenas, foi na primeira gestão do atual Procurador-Geral da República, secretário de Relações Institucionais, então uma pessoa que participou da gestão de Augusto Aras no seu primeiro momento, e é reconhecidamente um crítico da Operação Lava Jato, tem um perfil mais à esquerda, conhecidamente mais à esquerda, e os dois têm como característica o fato de que contra eles não pesa nenhum tipo de imputação de que em algum momento tenham sido, por algum motivo, ligados a qualquer tipo de grupo e não tenham sido autônomos, independentes na sua atuação. Mas são perfis distintos, né? Na parte da curiosidade, a gente sempre lembra, não sou eu que estou lembrando isso, mas já que estamos nesse papel, Gabriela, Bigonha ainda tem uma peculiaridade. Bigonha é um excelente pianista, tem álbum gravado, é doutor em música pela UNB, então tem uma formação peculiar. O próprio Augusto Aras, também conhecido por ser um crítico à Operação Lava Jato, né, tem no seu histórico também essa característica. Agora, quero trazer aqui algumas ponderações, né, das atuações do Augusto Aras. A gente poderia citar diversos casos aqui que foram engavetados, né, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas quais são os custos que o senhor acredita que essa atuação deixou para o Ministério Público? E aí, quero citar um dado do começo desse ano, de fevereiro de 2023, um levantamento do jornal o Globo, de que a PGR se alinhou a Bolsonaro e também aos filhos em 95% das manifestações no Supremo Tribunal Federal. Então, a partir de peças processuais de 184 ações que foram apresentadas ao Supremo contra o ex-presidente ou então herdeiros, né, familiares, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é o dado que a gente tem. Para não entrar aqui em todas as questões, a gente teve diversas, né, relacionadas à CPI da pandemia, enfim, tem uma lista imensa, e acho que o caso mais recente, talvez, que tenha chamado a atenção e que vale a pena pontuar também, doutor, porque eu falei da proximidade, né, de Augusto Aras com o empresário Meyer Nigre, e que também foi levantado pelo Aguirre Talento, jornalista do portal UOL, no mês passado, em agosto, na verdade, que Augusto Aras agiu para proteger de uma investigação o Meyer Nigre, né, que é o dono da construtora Tecnisa, depois de um pedido do próprio Meyer Nigre, do empresário, e tem essas conversas, né, esses diálogos que foram interceptados pela Polícia Federal, foram revelados pelo jornalista, mostrando, então, como
esse empresário próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro e próximo de Augusto Aras acionou o PGR quando ele tomou conhecimento que ele poderia ser alvo de uma investigação pela disseminação de mensagens de teor golpista, né? E isso foi bastante grave também quando foi divulgado. Gabriela, a minha posição é sempre muito peculiar. Eu sou presidente de uma associação da qual o próprio Augusto Aras é associado. Então, e como eu não atuei diretamente em nenhum desses casos, eu procuro não adentrar nessa análise, porque é uma análise muito factual, eu teria que ter conhecido cada um desses processos e apurar. Mas eu me aproveito dessa sua pergunta para dizer algo que é muito importante para nós, do ponto de vista de Ministério Público. Veja, vamos supor que todas as manifestações do Procurador-Geral, citadas pela Aguirre, citadas pelo levantamento do Globo, estejam absolutamente corretas. Tá? Que, de fato, ele tenha concordado com as defesas, porque as defesas estavam certas. O que mais nos preocupa, por mais que essas decisões todas as posições do Procurador-Geral da República estejam corretas, que a defesa estivesse correta, o que preocupa para o Ministério Público é uma outra questão, que é o fato de que a sociedade não identifica na atuação do Procurador-Geral da República, nestes casos, em outros casos, uma atuação independente e autônoma. Então, havia no passado uma frase que a gente não repete mais hoje, porque ela tem um caráter misógino muito forte, que é aquela coisa de que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Eu vou tirar o caráter misógino dessa frase, e puxar, assim, ao Procurador-Geral da República a obrigação de demonstrar, pelo seu modo de agir, pela forma como ele comunica, pela forma como ele trabalha, pela transparência nas suas atuações, e transparência, inclusive na sua seleção, na sua escolha, ele tem que transmitir para a sociedade tem que enxergar nele o quê? Olha, essa pessoa pode até errar, essa pessoa pode até não tomar a atitude que eu tomaria, ou com a qual eu concordo, mas eu reconheço nele uma autenticidade, uma independência, uma autonomia que me garante, na divergência, o respeito. Este é um ponto que o Ministério Público, como um todo, não apenas o Procurador-Geral, se encontra hoje. Nós precisamos retomar essa legitimação social no aspecto de aquele agente precisa ser visto como tal. E aí, muitas coisas ajudaram nessa leitura externa da atuação do Procurador-Geral da República. É evidente que a pandemia, por todo o seu contexto, as dores sofridas, as mortes e tudo aquilo que aconteceu, interferiu demais. Mas é evidente também que a própria forma como o ex-presidente Bolsonaro se referiu, num determinado momento, ao papel do Procurador-Geral da República, também ajudou a transmitir isso. Aquela infeliz referência ao Procurador-Geral da República como a dama no jogo de xadrez, a rainha no jogo de xadrez, causou uma confusão. E quando você soma isso, a confusão que nós já vivemos mesmo, que nós precisamos em algum momento romper dessa polarização em que o fato de você criticar alguém é necessariamente apoiar um outro que não foi citado. Eu tenho 27 anos de Ministério Público Federal. Então, assim, a minha vida profissional, tive outras atividades antes, mas a vida profissional do Ministério Público Federal é o que me marca como pessoa. E o que sempre me deu tranquilidade para transitar nas cidades onde morei, nos ambientes em que trabalhei, era o fato de que quem discordava de mim sabia que o meu trabalho era técnico. E eu trago um depoimento pessoal, não como, eu sou A, B, ou C, não. Este é o ideal de Ministério Público para todos nós, membros do Ministério Público. Não estamos isentos de críticas, pelo contrário, temos que ser criticados para melhorar. Mas essa crítica, quando ela sai da premissa, né, quando a premissa que atrai a crítica é a de que eu sou parcial, já está em risco o próprio papel do Ministério Público. E esse é o contexto do qual nós precisamos urgentemente ser resgatados ou nos resgatarmos, a depender do horário que você tiver. E aí eu quero fazer uma pergunta, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, doutor, mas como tem sido o diálogo da Associação, né, Nacional dos Procuradores da República com o presidente Lula? Ele já se manifestou publicamente por meio de assessores, interlocutores, dizendo que não vai seguir a lista tríplice. Então, queria saber se ele deu alguma sinalização a respeito do nome que ele deve escolher e qual que seria o tamanho do desgaste para o presidente Lula essa permanência de Augusto Aras?
Um custo político, digamos assim. Gabriela, eu tive a oportunidade, cerca de um mês, na posse do ministro Celso Sabino, de ter uma conversa muito rápida com o presidente Lula. E, na ocasião, nós combinamos uma conversa para a apresentação, não apenas da lista, mas para uma conversa sobre Ministério Público, todos esses temas que estão postos em debate. Ainda estou aguardando essa oportunidade, tenho falado com o Planalto para confirmação ou não dessa agenda, espero que ela se confirme para que a gente possa conversar, e deixando claro que a lista é um dos pontos, é um ponto importante para nós, mas é mais importante ainda que nós tenhamos uma compreensão mútua dos papéis e da necessidade de sairmos, né, desse modelo. Espero que ainda ocorra, não há nenhuma sinalização concreta de quem o presidente Lula indicará. A minha impressão pessoal é de que ele ainda está no processo de formação dessa escolha, obviamente recebe influências diversas, recebe sugestões diversas, e ele está ouvindo essas pessoas. Há a notícia de que já conversou com 2 deles e que pode vir a conversar com outros, talvez até com alguns dos nomes da lista. A nossa esperança é de que uma conversa transparente, republicana, faça com que esse mito em torno da lista se desfaça, né, que nós possamos demonstrar que a lista não é um problema em si mesmo, pelo contrário, ela é um antídoto para várias coisas, inclusive para a falta de transparência. Então, vamos ver, mas eu acho que não há nome escolhido, embora haja nomes muito cogitados. A sua pergunta sobre o custo político da escolha do atual Procurador-Geral da República a mais um mandato é algo que me parece estar fora do campo propriamente do jurídico ou do direito, né? Assim, me parece claro que o Congresso Nacional não tem resistência ao nome de Augusto Aras, ele transita muito bem no Congresso Nacional, tanto que a sua recondução houve uma votação muito expressiva, mas no campo social, no campo das imagens, no campo de como você explica as suas posturas, o presidente Lula me parece que terá uma dificuldade, quer dizer, por que as críticas que ele tanto fez, por que as críticas que o PT tanto fez e que os partidos de esquerda, na oposição ao governo Bolsonaro, faziam ao atual Procurador-Geral da República, se desfizeram. O que é que mudou? E isso entra num processo de racional de argumentação. Pode ser que eles, olha, não, nós estávamos errados, ele agiu o tempo todo de forma correta. E aí eu perco, na condição de crítico, perco a possibilidade de voltar a insistir de que houve leniência, houve qualquer tipo de atuação omissa no passado. Então, acho que o peso político disso, o peso dessa escolha, é um peso de justificação, inclusive em relação aos atos do passado. Por que as críticas foram tão fortes no passado e que, de repente, elas se diluem porque houve uma mudança de posição, eu deixo de ser oposição e passo a ser governo. Esse me parece que é o principal peso, porque do ponto de vista prático, eu não veria, honestamente, nenhuma dificuldade de aprovação do nome do atual Procurador-Geral da República para um novo mandato pelo Senado. Acho que o Congresso o recepcionaria como sempre o recepcionou e provavelmente chancelaria o seu nome. Doutor, o nosso tempo já esgotou, mas rapidinho, só para não deixar de perguntar, sem Aras, como que fica a situação das investigações contra o ex-presidente Bolsonaro? Tem alguma consequência nesse sentido também? Isso depende muito de quem foi escolhido Procurador-Geral da República e depende essencialmente de decisões que o próprio Supremo terá que tomar, como, por exemplo, se mantém no Supremo ou não o foro para essa investigação. Mas o próximo Procurador-Geral da República terá diante de si a necessidade de olhar com muita clareza qual é o seu papel dentro de um processo de investigação e como ele se reposiciona, como ele reconquista no Supremo Tribunal Federal um protagonismo na investigação criminal que foi sendo perdida nos últimos anos. É isso. A gente conversou com o Procurador Regional da República, o Biratã Caseta, também presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, sobre a sucessão de Augusto Aras. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer conversar com o senhor aqui. Caminho sempre aberto, porta sempre aberta. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a receptividade e contem sempre comigo para esse debate. Eu acho que a discussão cada vez mais madura sobre esses temas é que nos levará a um caminho melhor. É isso, é importantíssimo. Um abraço, doutor. Até a próxima. O Videocast em Detalhes fica por aqui.
Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira, de segunda a sexta-feira. Você também pode acompanhar Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. A partir das 6, 7 horas da manhã, o episódio já está disponível do Em Detalhes. Para quem acompanha essa transmissão agora, ao vivo no YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos, com André Campedelli e Débora Maganha, e às 6 horas da noite também com o ICL Notícias, segunda edição. E fica claro o recado também para você participar da palestra gratuita entre Monja Coin e Eduardo Moreira. Eu venho te alertando que você precisa fazer sua inscrição em icl.com.br/emdetalhes para não perder essa conversa sobre como vencer a ansiedade e o estresse. Imperdível, 28 de setembro, às 8 horas da noite. Anota na sua agenda e não deixa de se inscrever, porque essa conversa com a Monja Coin é um privilégio. Um beijo para você e até a próxima. Ela é uma das lideranças espirituais mais populares do Brasil, respeitada por todas as religiões. Monja Coin vai dar uma palestra no ICL no dia 28 de setembro para debater um assunto que diz respeito a todo mundo: como vencer o estresse e a ansiedade. Para você se inscrever nessa palestra gratuita da Monja Coin, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente você vai estar inscrito na aula. Se inscreve agora, não perde essa chance não, e vamos todos aprender sobre um assunto tão importante para os dias de hoje. Na Universidade da Califórnia e passei mais de 20 anos no mercado financeiro. Eu queria convidar vocês para assistir o curso sobre economia comportamental. Um curso que tem 8 aulas, com participação de todos os alunos e alunas, e vai trazer até vocês todas as explicações que a ciência hoje tem encontrado para o nosso processo de decisão. Por que a gente toma as nossas escolhas da forma como a gente toma? E como as pessoas usam isso para manipular o nosso dia a dia e lucrar com isso. Um curso fundamental para entender as engrenagens do capitalismo e dos negócios. Vamos lá participar? O curso está 100% disponível para membros e membras da plataforma ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Eu conto com vocês nessa aula. Oi, meu nome é Jorge Mário Jauregui, sou arquiteto urbanista e no meu curso Megacidades e o Espaço no Mundo Contemporâneo vocês vão encontrar uma abordagem do socioespacial nas dimensões econômica, ambiental e urbana. E o curso está disponível aqui no ICL